17. A voz passiva, na língua portuguesa, pode formar-se com os auxiliares ser ou estar, ou com a partícula apassivadora ser. Nós temos duas vozes na língua portuguesa, duas formas. A voz passiva sintética, feita com o ser, e a voz passiva analítica, que é a composta. Observem bem, fabricam-se carros mais leves, voz passiva sintética, verbo transitivo direto, mais ser, e aquilo que para ser objeto direto é sujeito, na verdade. 1, 2, 4. Leves aqui seria ad nome de carros, claro, carros leves, e mais leves, intensificador de ad nome, mas isso é avançar demais. Hoje são fabricados carros mais leves, olha o verbo composto aqui com auxiliar ser. A voz passiva composta, a analítica, se forma com auxiliar ser ou estar. Ser ou estar. Ou então com a partícula ser, com esse caso. E o sujeito sempre provoca concordância do verbo. Terceira pessoa do plural, verbo terceira pessoa do plural. Aqui cometem-se muitos erros, né? Nas redações. O pessoal não se dá conta que quando temos verbo transitivo direto, acompanhado de ser, temos a voz passiva sintética, o que obriga a concordância verbal do verbo com o sujeito, que quase sempre vem na ordem indireta. 2, 1. Aqui, hoje são fabricados carros, voz passiva analítica, o auxiliar se encarrega de fazer a concordância em nome do verbo composto. Enfim, voz passiva pode ser feita com a partícula ser ou com o auxiliar ser, estar, mais particípio. Tweet 18. A formação da voz passiva somente é viável com verbos transitivos diretos. O nome 3, a preposicionado, passa a ocupar a posição 1. Vamos entender melhor com o professor Deck. Isto. Vamos lá. Aqui fabricamos parafusos. Verbos, para ter voz passiva, somente se torna possível com verbos transitivos diretos. Verbos que exigem complemento sem preposição. Apreposicionado significa sem preposição. Aqui fabricamos parafusos. Nada de preposição aqui. Mas está aqui o complemento verbal. O seria nós, que está elíptico, nós. Parênteses, nós fabricamos. O aqui é 4, né? Mas o importante é ver que este complemento verbal, sem preposição, se transforma em sujeito, em nome 1, quando formarmos a voz passiva. Aqui são fabricados parafusos. Podia colocar também, aqui fabricam-se parafusos, né? Aqui fabricam-se no plural. Voz passiva sintética, aqui fabricam-se. Ou aqui são fabricados parafusos. Tweet 19. Paráfrase é dizer a mesma coisa com outras palavras. Assim, passar uma oração da voz ativa para passiva é também fazer paráfrase. É dizer a mesma coisa, né? Tá. Este prédio foi construído pela nossa firma. Nossa firma construiu este prédio. Observem bem, foi construído. Sujeito aqui é nós, praticamos esta ação de construir, só que este prédio foi construído, né, pela nossa firma, não é nossa. Nossa firma construiu, praticou esta ação. Enfim, voz ativa, voz passiva. Voz ativa não tem nem o ser, apassivador, nem um auxiliar ser. Aqui na passiva, sim, o auxiliar ser, que aqui está em forma de foi. Este prédio foi construído pela nossa firma e nossa firma construiu esse prédio. Voz ativa, porque o sujeito pratica esta ação de construir. Voz passiva, porque o prédio sofreu, recebeu, ele foi construído, né? Então, recebe esta ação da construção. Então, na voz passiva, o sujeito recebe a ação. E na voz ativa, o sujeito executa a ação, faz a ação. A firma executou este prédio. Esse prédio foi executado pela firma, sofreu a ação. Então, recebeu esta ação. Então, temos aqui a voz passiva, e aqui voz passiva, e aqui a voz ativa. E transformar uma oração da ativa para a passiva significa fazer paráfrase, significa dizer a mesma coisa. De fato, as duas orações emitem a mesma mensagem,
Tweet 20. É exemplo de paráfrase ativa passiva o paralelo. Pedro comprou a carne foi comprada por Pedro. Praticamente foi explicado no tweet anterior. Pedro comprou a carne foi comprada por Pedro. Paráfrase, se diz a mesma coisa, só que aqui na forma ativa, Pedro comprou a carne, nome 1, 2, 3, e aqui a carne foi comprada por Pedro, 1, 2 composto e 3. Só que aquilo que era 3 aqui passou a 1. Essa mudança. O 3, transformar uma oração ativa para passiva, significa tomar o 3 da ativa e colocá-lo na posição 1 na passiva, mas com o verbo composto, com o auxiliar ser, que é o caso aqui, ou com o auxiliar estar. Então, aqui temos uma paráfrase. Dizer a mesma coisa com a oração ativa e aqui com a oração passiva. Tweet 21. Com o apassivador ser, também podemos formar paráfrase. Veja-se. Exato. Alugam-se caminhonetas. Caminhonetas são alugadas. É dizer a mesma coisa. Claro que aqui com a voz passiva ser, feita com a ajuda do apassivador ser, e aqui com o auxiliar ser. As duas são passivas. E na voz passiva, o verbo deve concordar com o nome 1. 2, 1. Aqui, 1, 2 composto. Passiva, passiva. Passiva, passiva. Com auxiliar ser e com apassivador ser.